E aí jovens, tudo bem? Eu sou o Norton e hoje a gente vai falar sobre Star Wars. Mais precisamente, hoje vamos falar sobre os olhos Sith, ou olhos do lado sombrio, que basicamente são aqueles olhos amarelos que nós vemos nos filmes. O Palpatine tem, o Vader também tem de certa forma, o Maul tem. Por que tem personagens que tem, outros que não? Por exemplo, o Dooku não tem. O que significa esses olhos? Por que eles são amarelados? Calma aí que a gente vai conversar sobre tudo isso ainda no vídeo de hoje. Inclusive eu quero dar uma ênfase no Dooku. Por que o Dooku não tem esses olhos amarelos? Antes, vê se você tá inscrito no canal, por favor. Tem gente perdendo a inscrição de novo. Vira e mexe, eu recebo esses comentários aqui nos vídeos do YouTube, que a galera para de assistir um tempo e acaba perdendo a inscrição. Então vê se você tá inscrito. Se você não tiver, por favor, se inscreve. Se você curtiu o vídeo, cara, por favor, deixa um like, tá bom? Fortalece muito o meu trabalho. Bom, acho que é isso. Vamos falar então sobre os olhos Sith. Os olhos amarelos, que geralmente tem umas bordas vermelhas e tudo mais. Calma lá. Primeiro, o que significa esses olhos? Pera lá, vamos falar um pouquinho sobre o lado sombrio e o Sith. A Ordem Sith é uma ordem tão antiga quanto os Jedi, mas eles são devotos ao lado sombrio. Os Sith sempre foram obcecados em ganhar mais poder, e usavam suas emoções para impulsionar isso. Emoções como raiva, ódio e ganância são as bases para todo o poder Sith. Eles mentem, eles traem, eles matam as pessoas, eles matam quem precisar na verdade para conseguir mais poder. Calma que isso vai ser importante. Segundo o dicionário visual de Star Wars de 2017, agora são as aspas traduzidas ali por mim, porcamente traduzidas, mas traduzidas. Os olhos são as janelas da alma. Eles refletem as emoções usadas pelo Sith. Quando a raiva e o ódio borbulham dentro de um usuário do lado sombrio, seus olhos podem queimar amarelos com uma borda avermelhada. Acho que chegamos no ponto, né? Os olhos amarelos, eles aparecem para um usuário do lado sombrio que está mergulhado naquilo, que está usando muitos poderes, muito lado sombrio, seja como poder mesmo, tipo de soltar poder, ou internamente, uma coisa mais pra ele, assim, que a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Por exemplo, quando o Vader no filme 3, o Anakin ali sem armadura, né, que já tá como Vader, ele mata todo o conselho separatista, ele tá com os olhos amarelos porque ele tá sentindo muita dor, muita raiva, muita frustração, emoções muito carregadas. Porque convenhamos, ele tá matando o conselho separatista, que é a galera que teoricamente tá levando a guerra pra frente, né, são os inimigos da República. Ou por exemplo, quando ele tá gritando I hate you lá pro Obi-Wan, quando ele foi picotado e tá lá em Mustafar rastejando, ele tá gritando aquilo tão de maneira verdadeira, usando o lado sombrio, porque o ódio leva ao lado sombrio, a gente já conversou muito sobre isso, que os olhos dele estão totalmente amarelados. Só que antes disso, quando ele encontra a Padmé, então vamos lá, ele mata o conselho separatista, encontra a Padmé e depois luta com o Obi-Wan, certo? Quando ele encontra a Padmé, os olhos dele não estão amarelos, porque ele não tá mergulhado no lado sombrio, porque ele viu a sua esposa, a pessoa que ele ama. Pra deixar bem claro, não estamos falando de nível de poder, e sim o quanto o usuário está mergulhado no lado sombrio. Então, por exemplo, não é só porque o Maul tem olhos amarelos desde sempre, que ele é mais forte que o Dooku, que não tem olhos amarelos, sabe? Esse tipo de coisa, não estamos falando disso. É mais uma coisa pessoal e o quanto aquele usuário usa o lado sombrio de maneira interna mesmo. Por isso que personagens como Palpatine, Grande Inquisidor e Darth Vader têm os olhos clássicos do Sith, porque os três estão totalmente imersos no lado sombrio, inclusive bastante. Pensa nos Inquisidores, por exemplo, eles são ex-Jedi que foram torturados até certo momento. Então, bom, dentro da lógica da parada faz sentido. No caso do Maul e do Savage, por exemplo, ambos são irmãos da noite lá de Dathomir. Só que os Abrax lá de Dathomir, eles têm os olhos amarelos. Tudo bem que dá pra ver uma diferença ali, por exemplo, no Savage, quando ele tá como os Zabrak normal e depois que ele recebe ali o boost das Irmãs da Noite, dando poderes pra ele, ele acessa o lado sombrio. Os olhos dele ficam bem mais fortes, o Maul também, dá pra ver o Maul quando o Palpatine encontra ele criança lá na HQ Maul, filho de Dathomir. O Maul já tem os olhos amarelos, mas é bem fraquinho até porque ele é uma criança e depois a gente sabe que o Maul tem os olhos amarelos bem vivos, assim. E vamos combinar, o Maul é um ser de puro ódio, né? Puro lado sombrio. Mano, o cara sobreviveu, sei lá, uns 10 anos cortado ao meio. E a explicação do Kenan é essa, ele foi cortado ao meio lá pelo Obi-Wan, lá no filme 1 Ameaça Fantasma. Ele volta lá nas Guerras Clônicas, mais de 10 anos depois, e ele se manteve vivo por causa do seu ódio contra o Kenobi. Não só contra o Kenobi, como também seu mestre, mas ele gritava Kenobi, que lá mantinha ele vivo. O lado sombrio literalmente manteve o mal vivo, então ele é um ser de pura maldade. O Kylo Ren, por exemplo, mesmo não sendo Sith, ele não tinha os olhos amarelos, porque ele nunca esteve tão profundamente no
lado sombrio. A gente já conversou muito aqui no canal como a graça do Kylo Ren é que ele é um personagem instável. Ora ele quer o lado sombrio, ora não quer, mas eu me arrependo, mas não me arrependo tanto assim. Ele aparece só uma vez com os olhos amarelos, lá na HQ The Rise of Kylo Ren, Ascensão de Kylo Ren, que já saiu aqui no Brasil pela Panini. Mano, essa é uma HQ bem legal, porque é uma minissérie compilada numa edição só, então você só precisa ler aquilo. E basicamente a gente vai ver aquela aventura após ele destruir a Academia Jedi do Luke. Então ele destrói a Academia Jedi, vai encontrar os Cavaleiros de Ren, e a gente vai vendo o que vai rolando disso. É uma HQ muito legal. Se você gosta do personagem, eu recomendo que você leia. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link da Amazon pra você comprar, tá bom? Se for comprar, então compra pelo meu link. Geralmente tá com promoção, geralmente tipo não passa de R$20. É bem legal, capa cartão. Filé, não sei cadê a minha, deve estar ali na estante, eu não vou levantar pra pegar, vou deixar aqui um insert, ó, pá, vai estar um insert aqui, mas pode ir na minha que é sucesso, cara, essa HQ é bem legal, se você não leu, leia. Lá ele aparece com os olhos amarelos num quadro só, tipo, num só mesmo, porque ele tá corrompendo o cristal Kyber dele, transformando num cristal vermelho, e provavelmente foi o máximo do lado sombrio que ele já chegou, porque precisa de muita energia pra corromper o cristal Kyber. E aí que nós entramos nos dois últimos membros desse vídeo, Palpatine e Conde Dooku. Vamos falar do Palpatine primeiro, calma lá. O Palpatine tinha tanto treino e conhecimento do lado sombrio que ele conseguia esconder a sua energia. Eu acho que é um dos temas principais aqui do canal, né? Como que o Palpatine conseguia esconder a sua presença, tendo todo aquele poder, todo aquele conhecimento do lado sombrio, como ele conseguia esconder ao ponto de estar sentado com os Jedi na mesma sala e os caras não perceberem. Então sim, o Palpatine conseguia esconder os seus olhos Sith, seja por não estar usando a força, naquele momento como senador, depois como chanceler, junto ali com os Jedi, também com o Senado. Pode ser também por algum conhecimento ou truque Sith, mas sim, ele consegue esconder seus olhos até o momento onde ele não precisa mais, que é após criar o Império, olhão amarelo na frente do Senado, bom, não precisa esconder mais, ele joga desculpa ali nos Jedi, que foram os Jedi que deformaram ele. Tem pessoas que acreditam que na verdade aquela forma é a forma original dele, e o que o Mace Windu fez foi meio que revelar aquilo. Eu acredito que não, eu acho que ele foi deformado mesmo pelos próprios raios que ele jogou, mas os olhos amarelos estavam lá porque ele estava jogando literalmente os raios, ele estava acessando o lado sombrio com todo o seu poder. A gente sabe que o Palpatine ama tudo isso. Lá em Rebels, quando o Palpatine aparece pro Ezra como holograma, ele aparece como um velho bondoso, sem os olhos amarelos, então geralmente ele esconde isso também. Provavelmente ele vai manipulando essas imagens, ou não também, acho que o Palpatine não se importa com isso. Tá, beleza, mas por que que o Dooku, que também era um Sith, afinal ele era o Darth Tyrannus, por que que ele não tinha lá no Ataque dos Clones e na Vingança do Sith, ele não tinha os dito cujo olhos amarelos? Então, não tem explicação no canon pra isso. Mas, os fãs, nós fãs, a gente acredita em duas possibilidades. Aqui são 4, então duas possibilidades. Ou ele sabia esconder muito bem, ou ele não era full lado sombrio como a gente achava que era. Se você assiste Ataque dos Clones, você vê lá que ele tenta falar com o Obi-Wan, ele revela o plano do Darth Sidious pro Obi-Wan, lembra? Ele fala, viu, se eu te falasse que o Senado tá na mão de um Sith, dando a entender que ele não era full total das trevas como Palpatine, Vader e também o Maul. Apesar de que em Clone Wars dá pra ver algumas cenas que os olhos dele estão amarelos. Mas é basicamente isso, então ou ele sabe esconder, ou ele não era full das trevas assim, mesmo sendo um Sith. O que também é uma opção e eu acho mais legal. É por isso que quando o Vader volta a ser Anakin lá no Retorno de Jedi, ele tá com os olhos azuis, normais, azuis. Olhos normais. Eu não lembro se é azul agora de cabeça, eu só chutei. Porque ele voltou a ser o Anakin, ele saiu das trevas. Quando ele tá enfrentando a Ahsoka, por exemplo, lá em Rebels, lembrando que Rebels se passa ali aproximadamente 15 anos depois da Vingança do Sith, bem próximo da trilogia original, ele tá com os olhos full amarelos, full das trevas, full darkness mesmo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, então, cara, por favor, deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo, então, o que você achou desse vídeo. Você curtiu? Você não curtiu? E o Dooku, hein? Dooku não era tão do mal, ele escondia bem igual o Palpatine, pode ser também, porque ele é um cara que treinou 80 anos na Ordem Jedi antes de virar Sith. Então tá, eu exagerei no 80, mas vocês entenderam. Ou seja, é um cara com muito conhecimento sobre a força, ele pode ter escondido muito bem. Enfim, comenta aí embaixo então sua opinião sobre isso, fechou? Eu vou deixar aqui na tela as minhas redes, me segue no Twitter, no Instagram, na Twitch e no Ticoteco, tem Ticoteco agora. No Instagram e no Ticoteco eu tô soltando conteúdos extras, tá? Tô falando de quadrinho, fiz review de HQ do Vader Visões Sombrias, então me segue lá, vou deixar aqui na tela. Lembrando que eu vou deixar link aqui embaixo na descrição para livros e quadrinhos lá na Amazon. Então compra pelo meu link que você me ajuda bastante, eu vou deixar um monte de link aqui embaixo. Saiu a segunda fase, a segunda onda, na verdade, de livros da Alta República, saiu The Rising Storm traduzido, a Universo Geek também agora publicou de maneira física Leia, Princesa de Alderaan, que é um livro muito legal que mostra a adolescência da Leia. Tem muita coisa interessante ali pra galera que curte as prequels, a parte mais política, assim, pensa, a gente tá vendo a política do Império. A Leia entrando ali como uma
trainee de senadora. É legal, eu gostei do livro, uma aventura bem interessante, que saiu aqui no Brasil agora. Eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, fechou? Gente, é isso então, muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença, valeu e tchau!